Olá, está começando mais uma edição do JF Revista, um programa da JF TV que te apresenta o que tem de melhor em Juiz de Fora. É uma honra ter você aqui comigo e permaneça, porque estamos recheados de coisas boas. Juiz de Fora faz parte da região produtora de queijo Minas artesanal Serras do Ibitipoca e a gente vai te mostrar a produção de um jarro certificado. Vai chover? Vai fazer sol? É difícil saber? Claro que não. A gente vai até o Laboratório de Climatologia da UFJF entender como acontecem as previsões do tempo. É de lá que saem dados que vão contribuir com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. E o convite é para a literatura. Vamos descobrir os caminhos que podemos percorrer pelas páginas de um livro. Tá com dificuldade de sair das telas? Um clube do livro pode ser alternativa. Tudo isso na edição de hoje. E a gente abre a edição de hoje do JF Revista com uma boa notícia. Juiz de Fora faz parte do circuito Serra do Ibitipoca de queijo Minas artesanal. E vou te contar uma coisa, não perde em nada para a Serra da Canastra. A gente vai te apresentar agora a produção de um. Quem vê esse close não vê o corre da produção desse queijo artesanal. Esse é o paiol velho. Ele é reconhecido e validado pela qualidade não só do sabor, mas também do método de criação, que inclui boas práticas de processamento, pesquisas, regularização sanitária e a certificação agrícola. O queijo é produzido nessa fazenda, em Rosário de Minas, que recentemente foi incluída na microrregião Serras do Ibitipoca. A importância desse pertencimento é o fato de a região ser a rota de onde saíam queijos para a família real. Para chegar a essa excelência, o queijo artesanal teve que passar pelo corre da produção. O André que o diga. Assim que o leite chega, a gente coloca ele no tanque de fabricação e aí já adicionamos o pingo, né? O que é o pingo? O pingo é o soro que a gente coleta do queijo que a gente fez no dia anterior. E nesse pingo tem os micro-organismos que vão agir no queijo para combater os micro-organismos que a gente não quer que ajam, como coliformes, que estão naturalmente no leite, né? E esses micro-organismos do pingo, eles que são responsáveis por dar o sabor, o aroma, a textura diferenciada que o queijo Minas artesanal tem. É o responsável também pelo terroir, né? Que tudo que você faz em propriedade, a alimentação das vacas, a qualidade do leite, tudo isso vai influenciar nesses micro-organismos que estão no pingo. Quando chega no ponto, a gente dessora, coloca nas formas com o pano volta ao mundo, igual fazia antigamente. Depois que fazer uma prensagem, a gente faz algumas viragens e colocamos o sal por cima. E aí você começa a coletar o pingo, que fica durante a noite toda coletando para você usar no dia seguinte. Aí ele passa pelo processo de maturação ainda. E a maturação, o mínimo que a gente tem que maturar são 22 dias aqui na região da Serra do Ibitipoca. Então depois de 22 dias é que ele realmente está pronto para poder ser vendido. Sim, ele está assim, que a gente fala que está com a qualidade microbiológica boa para ser vendido, mas não necessariamente, às vezes, ele está no melhor ponto para ser degustado, né? A gente gosta de vender aqui num ponto com 30, 40 dias. Um pouquinho depois desses 22. Segredo. Contei. O segredo também ajudou o paiol velho a ganhar a certificação agrícola, sinônimo de qualidade, ampliação de mercado e preservação ambiental. Na região das Serras do Ibitipoca, ele é um dos poucos qualificados e serve de modelo para outras propriedades que desejam ter a validação. A gente pensa que o paiol velho, aqui, a queijaria do paiol velho e o reconhecimento dessa região como sendo uma região produtora de queijo Minas artesanal, ela sirva de exemplo para o restante do município, porque esse reconhecimento vai se dar aqui no distrito antigo do Rosário de Minas. Mas a produção de queijo Minas artesanal, ela é característica de toda a região. Então, o município inteiro, antigamente, num dado momento, ele produzia o queijo Minas artesanal, ele produzia esse queijo característico. a gente
gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta e vou te apresentar a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia. Ela fica dentro da Universidade de Juiz de Fora e já funciona há mais de 100 anos. O JF Revista está de volta e sol quente, tá? Aqui tá calor. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para Juiz de Fora é que a semana vai ser de tempo instável, com chuvas mais ao fim do dia e temperaturas que variam de 28 a 18 graus. E esses dados saíram aqui, desta estação meteorológica, que existe há mais de 100 anos, há pelo menos 50, aqui dentro da região da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estes dados fazem parte de uma previsão para o país todo. E o meu convite para você agora é para a gente ir ali na estação descobrir como que acontece a coleta. Já estou chegando aqui na estação meteorológica. Pelo meu cabelo já deu para você perceber que é uma ventania danada. Isso porque nós estamos a 939 metros de altitude. E a professora Cássia Ferreira, que é uma climatologista, ela está aqui conosco, vai nos apresentar toda essa estação e vai explicar por que ela está localizada aqui. Professora, obrigada por receber o JF Revista aqui. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o seguinte: por que está a 900 metros de altitude? Bem, essa é uma estação, como a gente estabelece, ela é uma estação conveniada entre a Universidade, o Instituto Nacional de Meteorologia e o 5º Distrito de Meteorologia, que é o que abrange todo o estado de Minas Gerais. Essa estação ela tem um propósito de tentar estabelecer uma medida parâmetro numa escala mais regional. Então, dentro desse princípio, estar no topo do morro nos daria melhor essa condição do que quando antes ela era instalada lá no centro da cidade, e o centro da cidade você tem toda uma interferência significativa no vento, na temperatura, nas precipitações. Então ela vem para o topo do morro exatamente para tentar ter essa dimensão mais regionalizada dos dados que são coletados aqui na estação. Professor, então são dados que apresentam nacionalmente o mais nítido possível o que está acontecendo em termos de temperatura, de vento e chuva, não só aqui na região, mas em todo o país. Isso é resultado de muito equipamento, não é isso? Vamos conhecer esses equipamentos? Sim, vamos lá. O que são esses equipamentos que deixa a gente bem curioso e com uma certa dificuldade de entender como que eles ajudam? Exato, vamos lá. Esse aqui é o que a gente chama de abrigo meteorológico. O abrigo meteorológico, ficam dentro dele equipamentos que não podem ficar expostos ao vento, à radiação solar direta, que é quando a gente vê esse brilho solar incidindo na gente, Então isso vai alterar o que é registrado nos equipamentos, por isso que ele fica aqui dentro do abrigo. O abrigo não é totalmente fechado, ele tem essa espécie de persiana, para que o ar circule aqui dentro, mas não diretamente quando a gente sente o vento, o vento é mais friozinho, então isso alteraria esses equipamentos. Aqui a gente tem uma bateria de termômetros, tá? Quem são esses termômetros? O termômetro aqui de baixo é um termômetro que mede a temperatura mínima do ar,
O termômetro de cima é o que mede a temperatura máxima do ar que ocorreu no dia. E esses outros 2 termômetros, esse aqui é um termômetro que a gente chama de bulbo úmido, ele fica nesse cadastrozinho, né, sempre molhadinho. E o outro que mede a temperatura do ar instantânea, que é quando eu chego aqui, eu vou fazer lá a leitura desse termômetro. Resumindo, é daqui que sai a máxima e a mínima? Aqui sai a máxima, a mínima e a temperatura do ar do dia. Esse gráfico, o que ele mede? Esse é um termoigrógrafo, né? Ele é um gráfico que ele tem registro contínuo. Esse aqui os termômetros a gente vai medi-los 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia vem um observador, que é 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, 9 horas da noite. Ele vem aqui e faz essa leitura. O gráfico é contínuo, né? Ele vai registrar continuamente esses valores. Então ele mede umidade relativa do ar e temperatura. Por isso que ele é um termoigrógrafo. Esse equipamento é o que a gente chama de heliógrafo. Ele registra as horas de brilho solar, né? Que é quando a gente vê a luz do sol batendo, né? Então ele potencializa, aquele papelzinho vai queimando e aí a gente sabe quantas horas teve aí essa radiação solar direta. O papel é trocado de quanto em quanto tempo? O papel é trocado diariamente. O que a gente percebe é que tudo aqui na estação ela ainda depende também de uma pessoa ter o comprometimento de vir aqui todo dia, exatamente no mesmo horário, para fazer a medição desses dados. Exato, a gente tem sempre, né, são 2 funcionários que trabalham aqui na estação fazendo a observação e eles estão aqui, faça chuva, faça sol, de segunda a segunda-feira, feriado, Natal, Ano Novo, tem sempre um funcionário aqui fazendo a leitura nos 3 horários, 9, 15 e 21 horas. Professora, e existe uma diferença na temperatura mesmo aqui dessa região lá para a região central? Sim, sem dúvida, não só em função dessa diferença altimétrica, né, para a gente estar aqui 940 e o centro está ali por volta de 630, 640, isso nos dá aí praticamente 300 metros de diferença de altitude. Então isso já implica numa diferença de temperatura. Associado a isso, você tem um processo de urbanização mais significativo no centro da cidade, o que implica em diferenças significativas. A gente chega a registrar 10 graus de diferença entre aqui e lá no centro, principalmente naqueles dias de céu limpinho, né, com muita radiação solar, a gente tem lá bem mais quente do que aqui. O calor está mais forte lá embaixo. Agora eu tenho uma outra pergunta. Chove mais no fim de semana? Não chove. Está muito atrelada à nossa percepção, né? Final de semana a gente quer ir para a piscina, se divertir, e aí a gente olha mais para o tempo. Na realidade, os dias que chovem mais vai ser terça e quarta-feira, bem no meio aí da semana. Então não é no final de semana. E os pluviômetros aqui dessa região, eles captam uma média de qual a quantidade de água? Bem, os pluviômetros eles vão medir o quanto choveu, né? A gente vai ter um pluviômetro que é esse aqui, né? Que vai medir continuamente, então a água entra dentro dele e sai, e o gráfico apenas, né, registra o quanto choveu, e o outro armazena a precipitação, mas ele é esvaziado 3 vezes ao dia, que são aqueles 3 horários de leitura, 9, 15 e 21 horas, né? O máximo que a gente já teve de precipitação durante esses períodos foram, se eu não me engano, por volta de 120 milímetros de chuva, uma chuva muito significativa. E a gente está nesse período chuvoso e a estimativa, a expectativa é de que a gente tenha um período mais chuvoso agora em novembro, dezembro? Exato, a gente começa a chuva agora em outubro, né? E a gente tem praticamente 80% da nossa precipitação ocorrendo entre outubro e abril do ano. Então a gente tem realmente uma concentração das chuvas nesse período. E a gente deve ter, portanto, maior contribuição dela dentro aí dos próximos meses. Dentro desse período, os meses que mais chovem normalmente são dezembro e janeiro. São dados coletados aqui dentro do terreno da UFJF que valem para toda a previsão nacional, então dá para acreditar. Isso, os dados coletados aqui abastecem, né, o Banco de Dados Nacional nesse processo de previsão, exatamente.
Então, pessoal, é acreditar na previsão do tempo, sair com guarda-chuva e sombrinha porque vai chover, principalmente no fim do dia aqui em Juiz de Fora. E no próximo bloco a gente está de volta com literatura. Até já! Tem sido muito usual hoje em dia permanecermos muito tempo em tela. Um bom livro que nos leva a uma viagem tem sido difícil, está custoso conseguir permanecer nas páginas em um bom processo de leitura. Pois eu vou te convidar agora para celebrar o Dia Nacional do Livro a conhecer um clube que pode ser uma alternativa que te leva para essa viagem. Vivemos um excesso de telas. O encontro com os livros pode ser uma boa oportunidade de trazer qualidade ao tempo e descobrir novos prazeres. A leitura, ela permite que a gente descubra muito de nós mesmos, né? Mas que a gente também consiga ir para outros espaços, né? Para outros lugares que talvez na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não se permita. Então, a leitura é fundamental, acho que para que a gente possa conseguir continuar vivendo. Fernanda faz parte de um clube de leitura. O grupo se encontra mensalmente para discutir o livro lido antes da reunião. A importância da leitura e da literatura foi sempre uma base do nosso projeto. Então, a ideia de trazer um clube do livro é para incentivar a leitura e principalmente para incentivar essas trocas dos afetos literários. E também para trazer aí pela figura do mediador um pouco mais de conhecimento sobre aquele autor, sobre aquele tipo de escrita. É um compromisso também com esse conhecimento. O clube tem mais de 50 membros e como uma ideia puxa a outra, ele acabou levando à criação de um segundo clube, o Vozes Negras. Começaram pela leitura de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A mediadora Cláudia aponta que, além da possibilidade de leitura de autores muitas vezes invisibilizados, eles também querem trazer outros estilos textuais ao Vozes Negras. A nossa proposta a princípio, essa questão de romances, mas a gente tem pensado também em outros gêneros, né? Poesia, histórias em quadrinhos, que também trazem outras temáticas, mas que não deixa de perder o nosso objetivo. A leitura é um hábito tradicionalmente solitário, mas os encontros mensais do clube e o compromisso com o coletivo mudam essa lógica. Neste espaço, os livros é que são iniciadores de conversa. Eu fiz algumas mudanças pessoais e profissionais e aí com isso eu entendi que eu precisava de espaços coletivos para trocas, para experiência, para uma outra possibilidade de ter uma vivência com a leitura diferente do que eu estava tendo, né? Uma leitura muito teórica e aqui eu tenho a possibilidade de ler autores que eu não conhecia ou que eu tinha um interesse, ainda não tinha tido a experiência e de poder ter encontros mesmo. O clube não é voltado para intelectuais, para pessoas que já têm esse hábito da leitura, ao contrário.
é para incentivar. Então, uma pessoa que não lê nenhum livro pode fazer parte do nosso clube e a partir dali começar a ter pelo menos uma leitura por mês. Então, é um incentivo para as pessoas que ainda estão ali habituadas a ficar nas telas ou que não têm esse hábito de leitura. Leiam, né, que a leitura é esse fator, né, transformador, e tendo a oportunidade, né, participem de um clube de leitura, porque dá esse experimento, né, deixa de ser uma experiência do sozinho, né, para ser uma experiência do coletivo. E aí é algo motivador para a vida. O JF Revista fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Volto na semana que vem. Se você quiser rever o nosso conteúdo, é só passar lá no canal do YouTube Câmara Municipal JF. Estamos aqui 24 horas ao vivo na JF TV, canal 35.1. Até semana que vem.